Bom dia, bom dia. Hoje um dia especial, né? Um dia em que se comemora o nascimento de Cristo, aquele que trouxe ao mundo o amor. Então vamos comemorar esse dia com muita gratidão, com muito respeito e com muito amor no coração. Vamos continuar nossos grãozinhos no caminho de hoje, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, nas instruções dos Espíritos hoje. O Dever, por Lázaro, em Paris, 1863. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostaríeis de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais, é uma bravura da alma que afronta as angústias da luta, é austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais, da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Muito bom. Difícil. O dever. Todos nós sabemos que temos o dever de sermos melhores, o dever de sermos caridosos, o dever de sermos homens de bem, pessoas de bem. Nós todos sabemos disso, mas de vez em quando o nosso livre-arbítrio ele nos leva para outro caminho, ele nos leva para o caminho da materialidade, né? Nos leva para o caminho das coisas da terra, das coisas do homem encarnado, né? Nos leva por caminhos diferentes daquele que o nosso dever nos mostra que é o caminho certo. E é o que é nosso dever aqui nesse caso? Desculpem. Nosso dever aqui nesse caso é nossa consciência que nos cobra, porque ela sabe o que é certo e o que é errado. Aqui no fundo a gente sabe o que é certo e o que é errado. E ela nos cobra, porque sabe que nós estamos nos dirigindo por um caminho diferente do que era programado. Então, o dever nos chama ao caminho certo todo dia.
a procurarmos crescer, a procurarmos evoluir, a procurarmos ser homens de bem, pessoas melhores, mais um pouco mais perfeitos, né? É o que esse capítulo diz para nós, sede perfeitos. Mas nós não vamos ser perfeitos nunca, nunca. O único ser absolutamente perfeito é Deus. Então, nós como criaturas, filhos de Deus, nós não vamos chegar nunca a ser perfeitos. Nós vamos nos aproximar da perfeição um dia, mas nunca seremos igual ao Criador, né? Mas nosso dever nos leva a tomar as decisões corretas, na maioria das vezes, né? Porque nós, como cristãos, nós sabemos muito bem o caminho a seguir. E o dia que a gente se desvia desse caminho, ele vem cá e dá um cutucãozinho, né? Dá um puxão de orelha, faz a gente refletir um pouquinho. E a gente, graças a Deus, a gente volta para o caminho correto, na maioria das vezes, né? Porque quando a gente toma decisão, nosso livre-arbítrio nos leva para o outro caminho, as coisas da vida terrena são muito boas, né? São muito boas, essa diversão, amigos, né? Esportes, festas, as coisas da terra são muito boas. Então, muitas das vezes, alguns de nós não retornam ao caminho correto, permanecem naquele caminho errado. E a consciência fala, mas eles não escutam. Um dia eles vão ter que tomar a decisão correta, não é? E o dever nos lembra que nós temos um limite, que é, né? Quer ver, como diz aqui, é onde a gente ameaça a tranquilidade ou a felicidade do próximo. Esse é o limite que a gente tem que ir. Se a gente passar desse limite, a gente já vai estar saindo, deixando de cumprir com o nosso dever e vamos estar atrapalhando a caminhada do próximo e a nossa própria caminhada, com certeza, né? A gente não quer nunca para o outro o que a gente não quer para a gente. Ontem ainda falei isso com meu netinho, né? Uma conversinha dentro do carro, conversei com ele, ele está crescendo agora, está fazendo a evangelização, está com 7 anos, e a gente conversando, e falei sobre isso, que a gente não pode, né, desejar ao próximo, ao outro, o que a gente não quer para a gente. Então, pessoal, sempre que a gente pensar alguma coisa ruim para alguém, opa, estou errado aqui. Só de pensar, eu estou errado aqui. Eu não quero isso para mim, então por que eu quero isso para o meu próximo? Né? Já é um ponto de reflexão, um ponto de partida para a gente lembrar do nosso dever. Nosso dever como cristão, nosso dever como ser humano, como pessoa que quer ser uma pessoa de bem. Tá certo? Então vamos lá, porque o dever nos chama. Um bom dia para todos, com muito amor no coração, muita paz, muita luz, muita sabedoria, muita saúde. Que Jesus, o aniversariante do dia, nos cubra com suas bênçãos e seu manto nos proteja de todo mal, gerado até por nós mesmos. Beijo no coração, até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer.